esquecer. Então, vamos lá. Vamos dar uma continuidade num dos assuntos que tudo é Min HaShamayim. A gente sabe que tudo é Min HaShamayim. A gente está falando sobre generosidade e essa paraxá é uma paraxá incrível. O quanto a paraxá ela fala, o quanto a paraxá ressalta a importância da generosidade, do bom coração. Com certeza é uma das características mais fortes do povo judeu. Eu lembro na época de faculdade que o pessoal, muitos amigos não judeus, eles falavam, olha, uma das coisas que eu tenho até inveja do povo judeu é o nível de bondade que tem, de doação, o quanto vocês se preocupam com vocês mesmos. E tinha uma propaganda, se eu não me engano, da Unibis, que falava, sabe por que você não encontra um judeu pobre? Porque a Unibis encontra antes. Então, interessante, a gente tem dentro do povo judeu, existe já enraizado, Baruch Hashem, de muitas e muitas gerações, de bondade, de preocupação com o próximo, de generosidade. Baruch Hashem a gente vê na prática, agora também já comentamos isso, mas na pandemia, que muitas pessoas estão numa situação difícil, olha, o que não faltam é pessoas generosas que estão ajudando, que estão dando oportunidades de todos os tipos de ajuda, para todos os tipos de necessidade. E Baruch Hashem, isso é parte da alma do Yehudi, isso é parte da nossa essência. Nós somos descendentes de Avraham Avinu, aquele mesmo Avraham que tem a tenda aberta para todas as direções, para receber todas as pessoas, recebia com alegria, recebia no dia os gastos dele para poder receber bem os seus convidados. Então, a gente falou na aula passada o quanto é importante para Bezrat Hashem, a gente não pode ser pessoas mesquinhas, a gente não pode ficar pensando que não vou ajudar, porque talvez vai me faltar. A gente tem que ser generoso, pensar nos outros, e está sempre ajudando de maneira constante. Para ser considerado uma pessoa generosa, isso depende, a gente terminou falando isso, depende do hábito da pessoa. Quer dizer, uma vez a pessoa fazer uma doação, não é considerado que ele é uma pessoa generosa, mesmo que foi uma doação muito alta. A doação verdadeira, a generosidade verdadeira, é uma generosidade que se repete constantemente e a gente está sempre ocupado com a cabeça, com o coração, em ajudar as outras pessoas. E ele fala o contrário. Kola malimeinav min tzedakah. Agora, todo aquele que ignora a tzedakah, quando ele vê uma pessoa necessitada e ele não ajuda, keilu oved avodah zarah. Olha que incrível que o Talmud fala, ele é considerado como se ele fez idolatria. A pessoa não ser bondosa é considerado como se ele está servindo outros deuses. Quer dizer, não Hashem, que criou o mundo para bondade, para misericórdia. Se você não é misericordioso, é como se você está seguindo outros deuses. Vanikra, Blial, Rashach, Zari, Vechoté. A gente já tinha lido isso no finalzinho da aula passada. Ele é chamado pela Torá de nomes terríveis. É chamado uma pessoa sem valor, um cruel, uma pessoa malvada, um transgressor. Então, olha que incrível. E ele traz justamente o Passuk da Parashat Shavua. E Shamer Leha, olha, toma cuidado. Penie davar im levavcha blial. Vai ter um pensamento inútil no teu coração. Lemor, e você vai dizer, Korvash Natasheva, está se aproximando o 7º ano, Shnat Shemitah, o ano da Shemitah. Então, isso é um detalhe que aparece na nossa Parashá. Amanhã, na aula da Parashá, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Mas no ano de Shemitah, a gente não pode trabalhar os campos, a gente não pode ter nenhum proveito financeiro das nossas colheitas. E não só isso, todas as dívidas que a gente tem em aberto, elas se anulam no ano de Shemitah. Então, a Hashem está falando, toma cuidado, mesmo que está chegando o ano de Shemitah e vem um pobre te pedir dinheiro emprestado, e quer dizer que tem grandes chances desse dinheiro nunca mais voltar. Não fecha o teu coração por causa disso. E teus olhos, você vai olhar com maus olhos para o teu irmão pobre, velot teló, e você não vai querer ajudar ele. Então, a Torá está falando, olha a linguagem da Torá, e shamer leha, toma cuidado. Quando a Torá manda a gente tomar cuidado, é porque, com certeza, aqui deve ser alguma coisa muito grave.
Aqui estão me perguntando se eu tenho pouco dinheiro para fazer tzedakah, mesmo que seja, por exemplo, R$ 30, isso já é considerado uma ajuda, porque o valor é muito baixo, não importa o valor, importa muito mais, assim os nossos sábios falam, importa muito mais a intenção da pessoa do que o valor. Às vezes a pessoa doou muito pouco e doou com o coração, doou com tudo que ela podia, enquanto o outro que doou muito, doou sem coração e doou muito menos do que podia. Então não importa o valor, importa a intenção da pessoa, o amor que ele está fazendo o ato e o quanto ele se importa com aquele que ele está ajudando. Essa é a ajuda verdadeira que a Torá ela cobra da gente. Então, ele vem trazendo, né, várias provas dessas linguagens que a Torá chama a pessoa de arzari, de cruel, Rahmei Rechaim arzari. A misericórdia dos Rechaim, na verdade, é uma crueldade. Quer dizer, eles não são a pessoa que não ajuda os outros, ela é considerada cruel. Você vê alguém precisando de ajuda e você não se importar. Já falamos isso na última aula, mas eu vou repetir. Ajudar os outros não necessariamente precisa ser o dinheiro do teu bolso. Muitas vezes a gente pode ajudar uma outra pessoa, conseguindo um trabalho para a pessoa, a gente pode conseguir pedindo ajuda para uma outra pessoa que Bezrat Hashem vai ajudar. Aqui uma pergunta também interessante, por que tem o costume da gente multiplicar o 18, né? Que é Rai, quando a gente faz uma doação ou de um presente em dinheiro, da onde vem o costume? Provavelmente, como Rai é vida, a gente está junto com o presente, a gente está desejando vida para a pessoa. Então, talvez o costume, não sei exatamente quando começou isso, mas é um costume bonito para mostrar que não só você está dando alguma coisa, você está ajudando alguém, mas você está fazendo isso com o coração. Você está fazendo isso se importando. Então, olha, não é só o dinheiro que eu estou te dando vida, estou te dando Rai. Então, é um costume muito bonito que a gente pode seguir. Não tem obrigação nenhuma, o valor não precisa ser um múltiplo de Rai, de 18, mas é um costume muito forte que a gente tem de dar presentes, né? de fazer doações que sejam um múltiplo de 18. Então, ele fala o Makrish e Rousseau. Olha que incrível. Alguém que não é misericordioso, alguém que não é generoso, ele está negando a sua linhagem espiritual. Sheino miser Avraham, Yitzhak, Yaakov, porque ele não é considerado como se ele fosse um descendente de Avraham, Yitzhak e Yaakov, Kehem Hayu Rahmanim, porque eles eram pessoas extremamente misericordiosas, que se importavam com todas as pessoas, com todos os necessitados. Eila misera goim shechem acharim. Ele é considerado como se ele fosse da linhagem dos povos que são povos cruéis. A gente vê incrível, se a gente pegar um pouquinho da história, não dá, a gente não consegue se conformar. Eu lembro a sensação que eu tive quando eu fui a primeira vez na vida no Yad Vashem, no Museu do Holocausto lá em Israel. Quando eu saí de lá, eu estava em choque tão grande que o único pensamento que vinha na minha cabeça é: esse museu aqui é uma mentira, porque não pode ser que pessoas chegaram nesse nível de crueldade, nesse nível de falta de humanidade, como os alemães chegaram na época da guerra. Eu queria acreditar que aquilo tudo era mentira, que nada disso aconteceu. Então, aquele que não é misericordioso, aquele que não se importa com as pessoas necessitadas, Lo Aleino, ele está negando a sua descendência de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Ele não é considerado como se ele fosse um descendente de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Ele também é chamado de Arzari, assim fala o profeta Irmial. Arzari Reima, eles são cruéis. Velo Yeraheimu, porque eles não têm misericórdia. Vekola Merachem, Merachamim alav minashamayim. Agora, olha que incrível. Todo aquele que é misericordioso com o seu próximo aqui embaixo, lá do Shamaim, lá do céu, também vão ser misericordiosos com essa pessoa. Muitas histórias de pessoas que tiveram Arihut Yamim, tiveram alongamento da vida delas, pessoas que pessoas que tiveram até morte clínica e que a alma delas chegou lá no Shamaim, e essas pessoas contam que elas receberam um decreto de poder voltar aqui na Terra por atos de bondade que elas tinham feito, por se importar com pessoas que precisavam, de ter se importado
com viúvas, com órfãos, de pessoas que realmente não tinham aonde se apoiar. Essas pessoas ganharam de presente do Shamayim, pela misericórdia que elas tiveram com os outros, também do Shamayim foram misericordiosos. Então, olha que incrível, quando a gente ajuda os outros, óbvio que a gente não tem que fazer com essa intenção, mas toda vez que eu sou misericordioso com os outros, eu estou despertando também no Shamayim a misericórdia e que vão vir coisas boas para o mundo inteiro e também para a gente. E assim também está escrito na nossa parashá, Venatan lecha rachamim verichamcha veirbecha. E ele vai te dar também misericórdia, Hashem, e ele vai ter compaixão com você e ele vai te multiplicar. Então, olha que incrível. A gente tem dentro do povo judeu um povo que a gente tem na história a misericórdia, a bondade, o cuidado com os outros. A gente estuda a destruição do Beit HaMikdash, a crueldade que eles faziam. A gente vê todas as histórias, Inquisição, todas as torturas que não dá para entender como um ser humano pode chegar num nível tão baixo. Não sei se dá para chamar alguém nesse nível de ser humano. Para mim já não é mais ser humano. Então, a gente tem que saber a importância, Bezrat Hashem, na nossa vida, de fazer misericórdia o tempo inteiro. Não adianta, como a gente falou, uma vez na vida eu dei uma doação e eu já cumpri. Não, não. Primeiro que não precisa ser com dinheiro. A gente se doar como pessoa, a gente doar o nosso coração, a gente doar a nossa preocupação com os outros. É isso que a Hashem espera e não uma vez na vida que a gente faça isso o dia inteiro, o tempo inteiro. A gente está preocupado de verdade com as outras pessoas. Ele fala o seguinte, Ve'anotentes da Kalaniim, Besever Panim Raot. Agora, olha que terrível, como a Parashá falou para a gente, aquele que dá tzedakah para um necessitado, para um pobre, só que ele dá isso de cara feia, como se fosse um peso para ele, ou como se ele não se importa, ele dá, mas quase humilhando a pessoa, e Bedzrutó, ele perde o mérito dele, é como se ele não deu nada para a pessoa. Veafilo Natan Arbe, mesmo que ele doou muito dinheiro, é considerado como se ele não doou nada. Vetov Mimeno Prutá, Besever Panim Yafot. Agora, respondendo a pergunta de quem me falou, se doar pouco dinheiro é doação, é melhor doar 1 centavo com um sorriso do que doar 1 milhão com cara feia. Olha que incrível, tem mais mérito uma doação com cara bonita, com um sorriso, que você mostra que você se importa com a pessoa, do que doar 1 milhão, mas que a pessoa dói para ele receber, ele sente como se ele é um peso para quem está doando para ele. Vetov sheiten kodem sheishal. Agora, isso também muito, muito, muito importante, a gente doar antes da pessoa vir pedir. Por quê? Porque toda vez que alguém vem pedir, esse pedido vem junto com uma humilhação. É muito difícil a pessoa vir pedir dinheiro. Por isso, um dos maiores níveis de destacar é você ajudar a pessoa antes dela vir pedir. Quer dizer, isso envolve também muita sensibilidade, porque muitas vezes a gente tem que estar sensível e entendendo quais são as necessidades da pessoa. Aqui estão me falando aqui desse caso do motoboy, né, que ficou muito famoso, que foi humilhado por ser uma pessoa simples, só porque a pessoa era rica. Então, isso, a humilhação não é, às vezes, só no vocabulário, nas palavras, nas atitudes que a gente tem, até para dar uma tzedakah. Você pode estar dando uma tzedakah e, ao mesmo tempo, humilhando a pessoa. Então, Deus nos livre que a gente não transforme uma mitzvah numa transgressão. Vetov sheiten beseter. E melhor ainda, se a gente der de maneira secreta. Dirtiv, porque está escrito Matan beseter irpe af. Um presente dado em segredo, de uma maneira secreta, ele pacifica a fúria, mesmo que tenha algum decreto espiritual de Hashem. Se a pessoa, ele ajuda de uma maneira que... O que quer dizer dar em segredo? Dar em segredo é que a pessoa que recebeu não sabe de quem ele recebeu. Então, olha que incrível, a pessoa não se sente que ele está em dívida com ninguém. Essa é a melhor maneira que a gente pode tentar ajudar uma pessoa. Ve'yeshehayu koshrim bebeged vezorkim leachoreichem ubaim anim venotlim. E tinham aqueles que antigamente, óbvio que
não é a maneira que hoje em dia a gente vai fazer a tzedakah, mas tem aqueles que amarravam o dinheiro numa sacola, eles jogavam para trás e depois os pobres vinham recolher. Então, o que quer dizer isso? Quem está doando não sabe para quem está doando e quem está recebendo não sabe de quem está recebendo. Isso é a melhor maneira da gente ajudar. Isso a gente pode fazer muitas vezes atualmente através de instituições de caridade. Baruch Hashem, não faltam no Brasil instituições sérias que ajudam os necessitados com cesta básica, com todo tipo de ajuda. Baruch Hashem, não quero listar para não deixar nenhum lugar sério de fora, mas não faltam lugares com bondade, lugares com misericórdia aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que você pode doar para esses lugares. Quem está recebendo não sabe de quem recebeu e você que está doando, você não sabe para onde o teu dinheiro foi. Olha que interessante, eu lembrei agora de uma história que eu escutei há muitos anos, o quanto é importante a gente cuidar da honra daquele que está recebendo a doação. Teve uma vez tinha um senhor que ele tinha montado uma instituição de doação de alimentos de Shabat para os necessitados. Então ele passava de casa em casa, juntando mantimento, juntando dinheiro, e ele chegou numa mansão, ele bateu lá na porta da mansão, ele se apresentou e ele falou: olha, eu gostaria, por favor, se o senhor puder ajudar, porque a gente junta dinheiro para pessoas necessitadas, para comprar comida para o Shabat, as necessidades básicas mensais da família. Então, por favor, eu gostaria muito que o senhor ajudasse. Esse senhor virou para o homem da instituição e falou: olha, eu gostaria de ajudar, eu quero dar muito dinheiro, mas eu quero saber para quem esse dinheiro vai. Eu quero uma lista das famílias que recebem ajuda. O homem da instituição falou: olha, o senhor me perdoa, mas isso é confidencial, isso é a honra das pessoas. Eu não posso revelar para você quem são as famílias que recebem. Olha, eu estou disposto a dar $10 mil, mas eu quero saber para quem está indo o dinheiro. Eu falei: olha, não adianta insistir, por favor, a gente não vai revelar para quem está indo esse dinheiro. Olha, eu estou disposto a doar $100 mil para vocês, mas com a condição que eu quero saber a lista de todos os pobres que recebem. Ele falou: o senhor me desculpa, o senhor pode dar 1 milhão e eu não vou revelar a lista. Por quê? Porque a honra das pessoas, para mim, é o mais importante de tudo. Esse homem baixou o tom de voz e falou baixinho: então, por favor, o senhor pode me colocar na lista dos que precisam receber? Eu estou completamente quebrado. Hoje em dia, eu vivo só de aparências, mas eu não tenho dinheiro para comprar comida no Shabat. Aí o homem da instituição perguntou: mas então por que você estava querendo tanto saber o nome de quem vai receber ajuda? Eu falei: não, eu queria testar para ver se realmente o meu nome vai estar bem protegido nas tuas mãos. Então, olha que incrível o quanto realmente a gente tem que tomar cuidado também quando a gente vai fazer uma doação, quando a gente vai ajudar uma pessoa necessitada, que a gente faça isso com o máximo de kavod possível, para a pessoa não se sentir envergonhada. Então, as pessoas jogavam para trás, para eles não sabem, anoten e no yodea leminoten, quem está doando nem sabe para quem que ele está doando, veamekabela e no yodea mimekabele, quem está recebendo não sabe de quem está recebendo, azanim eino mevuyash, então o pobre não se sente envergonhado. Isso é muito importante, a gente cuidar do kavod da pessoa. Klalosh el davar, qual é a regra da coisa? Kol ma she'achol leastir, shelo yeda ani miu anoten. Quanto mais a gente puder esconder, para que o pobre não saiba quem é o doador, shelo yeda anoten miu amekabel, e que o doador não saiba quem é que está recebendo, yesh lo leastir, a gente precisa fazer isso de forma oculta. Tem uma história do Talmud de uma pessoa que ele colocava toda vez as necessidades de uma família e, certa vez, o pobre ficou esperando para saber quem doava. E ele saiu correndo e o pobre saiu correndo atrás desse Rav e esse Rav se escondeu dentro de um forno que estava aceso. Ele quase morreu, Deus fez um milagre para proteger ele, mas ele não queria de jeito nenhum humilhar aquele pobre, que aquele pobre soubesse quem está doando dinheiro para ele. Olha que incrível
o quanto as pessoas estavam realmente preocupadas, não só fazer a bondade, mas de uma maneira que não cause de jeito nenhum vergonha para quem recebe. O que achar, o que She'adam Oseh Tzedakah, e quando a pessoa for fazer tzedakah, veyesh lo a tzedakah chesed, e junto com a tzedakah vem também um ato de chesed. Então, às vezes, do ato tem duas coisas. Você está dando o dinheiro de tzedakah que a pessoa precisa e você pode acrescentar também um ato de bondade. Ele vai dar um exemplo. O que quer dizer isso? Kmo sheikne bemaot davar atzarich lani. Às vezes, em vez de você dar o dinheiro para o pobre, você pode dar mais do que isso para ele. Você pode comprar as coisas por ele. Quer dizer, para ele não ter que nem sair para comprar as coisas que ele precisa. Então, isso não é só tzedakah. Já é uma tzedakah que está vindo junto com chesed, com bondade junto. Então, ele fala, para que você faça com que o pobre não precise nem se esforçar para comprar a comida dele. Ou você encontrou em promoção coisas que você pode ajudar o pobre e o pobre não teria dinheiro para comprar isso. Então, a gente pode acrescentar, além da tzedakah que a gente dá, a gente também fazer outras bondades para facilitar ainda mais a vida de quem recebe. E sobre isso falou o profeta Oshea, vocês vão semear de acordo com a tzedakah e vocês vão colher de acordo com o chesed. Então, tão importante quanto a tzedakah é a gente, Bezrat Hashem, a gente também fazer chesed, a gente pensar na pessoa, o que ela precisa de verdade. É aqui uma pergunta interessante. Quem é considerado pobre? Se todos aqueles que têm menos que você, ou uma pessoa desempregada, em geral, o conceito de tzedakah é realmente para quem não tem os meios para sobreviver, o básico do dia a dia, ele não tem os meios para sobreviver. Chesed, bondade, a gente pode fazer para todo mundo, para os pobres, para os ricos, qualquer um que tem alguma coisa menos do que a gente e precisa de ajuda, isso eu posso fazer chesed, mas tzedakah é realmente para aqueles que não têm como se sustentar, não têm como conseguir nem o básico para poder se manter. Então, essa pessoa já entra na qualificação de alguém que pode receber tzedakah. Alguém que realmente não consegue fechar o mês, que não consegue pagar suas contas, que mal e mal consegue comprar a comida de casa. Então, é impressionante o quanto a gente precisa se importar de verdade com a honra das outras pessoas. Eu vou contar uma história. Tem até uma música muito famosa do Avraham Fried, que chama Anashim Pshutim, pessoas simples. A gente fala, Baruch Hashem, tem muitos rabanim, muitas pessoas incríveis dentro do povo judeu, mas tem muitas pessoas simples do dia a dia, pessoas que às vezes você vê na rua e você não dá nada pela pessoa, e são pessoas incríveis, são pessoas num nível de bondade, num nível de misericórdia, que a gente não tem ideia. Então, aconteceu comigo uma história em Israel. Na época que eu morei em Israel, eu morei em condições, Baruch Hashem, foi uma época de crescimento muito, muito grande espiritual. Com certeza, toda a Torá que eu tenho, tudo que, Baruch Hashem, eu consegui conquistar, foi graças a essa época que eu passei em Israel, mas foi uma época que um avrer em Israel, para estudar a Torá o dia inteiro, ele ganha $400 por mês. Quer dizer, isso mal e mal você paga nem o aluguel da casa, então era muito difícil. Tinham meses realmente que eu não conseguia nem juntar o dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. E Baruch Hashem, eu aluguei um apartamento em Israel, na verdade era um apertamento, né? Não era um apartamento, era aqueles depósitos que eles transformam em apartamento, e era muito pequenininho, era quarto e sala, mas Baruch Hashem, para começar a vida. Então, era presente de Hashem que eu recebi, poder passar 5 anos estudando em Israel, mas tinham meses que eu não conseguia pagar. E aí eu acabei ficando uma época devendo 3 meses, depois Baruch Hashem, Mina Shamayim, entrou um dinheiro e eu fui pagar os 3 meses de uma vez só. Nunca o dono do apartamento ele veio me cobrar
o aluguel atrasado, nunca. Mesmo quando eu atrasava, ele nunca veio me cobrar. Dessa vez que eu estava com 3 meses atrasado, eu fui pagar para ele, eu abri a carteira, dei o dinheiro para ele, falei, olha, Baruch Hashem, eu estou pagando aqui, me perdoa pelo atraso. Então, aqui os 3 meses. E aí, ele virou para mim, olha que incrível. Ele falou para mim, falou, abre tua carteira que eu quero ver. Aí eu abri a carteira, estava vazia. Ele falou, de jeito nenhum, ele me devolveu 1 mês de aluguel. Ele falou, não vou aceitar de jeito nenhum e deixar você sem dinheiro na carteira, você me paga quando você puder. Olha, gente incrível, pessoas simples, é uma pessoa que você não daria nada por ela, pessoa simples, olha que incrível o ato de bondade, de se importar, Bezrat Hashem, com os outros. Aqui uma pergunta difícil sobre ajudar pessoas que, às vezes, você indica, né, para a pessoa para trabalhar no Uber, para talvez trabalhe os outros bicos, e a pessoa ela não quer, porque a pessoa, para ela, às vezes é uma vergonha. Se a gente tem que dar destacar para essas pessoas, a verdade é que sim. A verdade é que sim, por quê? Porque, de novo, se a pessoa vai trabalhar numa coisa que fere a honra dela, para essa pessoa é difícil. Quer dizer, a gente não pode nunca julgar as outras pessoas se a gente tem condições de ajudar uma pessoa, porque para ela não consegue fazer trabalhos menores. Mesmo que não é vergonha nenhuma, não tem nenhum trabalho que é vergonhoso, ao contrário, todo trabalho ele é um trabalho honrado, então não tem problema se a pessoa está numa dificuldade e ele quer fazer qualquer outro trabalho, isso é honroso, a gente conseguir trabalhar e fazer o que a gente puder fazer para sustentar de uma maneira honesta, então não tem vergonha nenhuma. Mas se para a pessoa ele tem realmente essa dificuldade psicológica, então mesmo assim a gente precisa ajudar essa pessoa, porque para ela é difícil, a gente tem que entender as necessidades de cada um. Se a gente puder ajudar essa pessoa que não consegue fazer trabalhos, entre aspas, menores, a gente tem obrigação de ajudar. Eu fiz uma vez uma pergunta para o Rav, e uma pergunta interessante. Tinha um rapaz que eu ajudava, e esse rapaz também ele acabava sendo um pouco acomodado na vida. Ele não queria procurar nenhuma outra oportunidade. Ajudaram ele a tirar a carteira de motorista para tentar ganhar um dinheiro com Uber. Ele tirou a carteira de motorista e começou, não, mas Uber é perigoso, não sei, e não tem outra coisa para eu fazer. Eu queria trabalhar num hotel, mas aí vão me obrigar a trabalhar no Shabat. E começava com um monte de desculpas. E eu fui me aconselhar com o Rav. Eu falei, Rav, eu preciso ajudar essa pessoa com destacar, porque ele não está querendo se ajudar. Então, eu preciso ajudar alguém que não quer se ajudar, porque ele poderia trabalhar em várias outras coisas, poderia ter o sustento dele. E tem pessoas, eu conheço, já peguei várias vezes Uber, com pessoas que saem de casa às 4 da manhã e vão até às 10, 11 horas da noite o dia inteiro, para conseguir fechar o mês, para conseguir pagar as contas. E esse rapaz está acomodado, ele quer ficar recebendo destacar. Então, o que eu faço? Então, olha o que esse Rav me respondeu. Ele falou em nome do Hafetz Haim. Tem pessoas que, muitas vezes, eles têm decreto de aniut, eles têm um decreto celestial de pobreza. E muitas vezes isso vem de uma maneira que Deus coloca chumbo no pé da pessoa. O que quer dizer que Deus coloca chumbo no pé da pessoa? Deus não dá para a pessoa essa vontade de trabalhar, essa vontade de correr atrás. Isso é parte do decreto dela que ela vai ter essa pobreza que ela precisa passar na vida. Então, a gente tem obrigação. Se essa pessoa ela veio pedir ajuda e a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar, Bezrat Hashem, todo mundo que a gente puder. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que abrir o nosso coração. A gente muitas vezes fecha o coração, a gente tem que tentar ser o mais generoso que a gente puder. Ve'at hashma hashivut anedivut ubalei tzedakah. Então, olha a importância da generosidade, da benevolência, dirtiv, porque está escrito em Mishlei, tzedakah tromem goi. A tzedakah, ela eleva o povo inteiro, quer dizer, o povo judeu. É incrível o nível de tzedakah, de bondade, de chesed que tem dentro desse povo. Bouree kama o gadol kohash el tzedakah.
venha e veja como é grande a força da tzedakah, Shei netuná beimino shel HaKadosh Baruch Hu, que é descrita como estando na mão direita do Criador do mundo, Shenemar tzedek mal'a yeminecha, a justiça, ela tá, a tua mão direita está repleta de justiça. Então, tudo isso é para mostrar o quanto a Torá ela louva aqueles que são bondosos e misericordiosos. Gedolat tzedakah, sheba nishtabach HaKadosh Baruch Hu, besha'ah sheyavit teshuvah leIsrael. Deus vai ser louvado quando ele trouxer salvação para Israel, como está escrito, Ani medaber b'tzedakah, Rav Leoshia, eu vou falar com retidão, aquele que é poderoso em salvação. Então, tudo isso para mostrar, Baruch Hashem, o quanto a Torá ela faz questão de mostrar o valor que tem a gente ser misericordioso. Então, ele fala, Gdolat tzedakah, grande tzedakah, Shebo nishtabach Avraham Avinu. Avraham foi louvado pela bondade que ele fez. Como está escrito, Emin Bashem, Vayachsheve alot tzedakah, e ele confiou em Hashem, e Deus considerou como se isso fosse uma tzedakah que ele está fazendo. Então, várias fontes que a Torá ela traz para a gente de o quanto a gente precisa ter esse traço de caráter dentro da nossa vida. E como a gente falou, não adianta uma vez, precisa ser todo dia, precisa ser o tempo inteiro, precisa trabalhar o nosso coração para que o nosso coração se transforme num coração misericordioso. Aqui é uma pergunta interessante. Se tem um decreto celestial de pobreza e a gente dá cá para um pobre, se a gente não está indo contra a vontade de Hashem, o grande ponto, a grande sabedoria que Hashem ele tem é que a gente não sabe os decretos dele. A gente não tem como saber os decretos de Hashem. E mesmo assim, mesmo que essa pessoa tenha um decreto de pobreza, não tem nada a ver com a gente. Nós temos uma mitzvah da Torá de ajudar os pobres e não fazer contas. Talvez esse Deus quer castigar e talvez esse Deus quer dar pobreza. A gente não tem que fazer contas. Tem alguém precisando de ajuda? Ajuda essa pessoa. Mas olha, essa pessoa está passando necessidade porque talvez ele é um rachá e Deus está castigando ele pelos maus atos dele. Isso não é conta nossa. O nosso trabalho é ser misericordioso e ajudar todo mundo que a gente, Bezrat Hashem, puder ajudar na nossa vida. Então, o mundo inteiro, olha que incrível, Gadola Hesed, a bondade ela é tão grande, Shebo Nivnei Olam, que o mundo foi construído em cima desse traço de caráter, Shenemar Olam Hesed Baneh, o mundo de Hesed eu vou criar, Lekar Itbak Adam Bemidah Anedivut, por isso nós temos que nos conectar, a gente tem que estar com isso sempre na nossa vida, com generosidade, Shegoremet Kol Atovot Haele, porque isso causa muitas coisas boas para a gente, para o mundo inteiro. Aqui no caso de pessoas que não são Yehudim, a gente também tem obrigação de ajudar, porque isso é considerado Kiddush Hashem. Quando a gente fala mitzvah da Torá de tzedakah, isso é dentro do povo judeu, é uma ajuda que a gente tem que dar para os nossos irmãos. Tem leis, por exemplo, em relação à bondade que a gente faz, os primeiros a receberem bondades de acordo com a Allahá, tem que ser os parentes mais próximos, os pobres, primeiros pobres da sua cidade e depois de outras cidades. Tem ordens que a gente faz bondade, então a gente começa pelo nosso povo, mas a gente tem que saber que também ajudar pessoas dos outros povos, isso é considerado Kiddush Hashem. Você está santificando o nome de Deus quando você está ajudando. Escutei uma vez de um Rav, olha que bonito. Ele estava uma vez num posto de gasolina, o frentista veio, encheu o tanque dele e ele deu uma gorjeta para esse frentista, uma gorjeta razoavelmente alta. E a esposa dele perguntou para ele, falou, olha, desculpa, mas por que você deu gorjeta? Ele não fez mais do que obrigação, ele não te ofereceu nada, ele não viu óleo, ele não te ofereceu para limpar o para-brisa, nada. Por que você deu essa gorjeta para ele? Ele falou, eu tenho uma maneira tão fácil e tão barata
de santificar o nome de Deus, eu estou de kippah, eu estou de tzitzit, eu estou representando o povo judeu. Se eu posso demonstrar para as pessoas a importância de ser misericordioso, de fazer o que é bom para o mundo, por que eu não vou aproveitar por alguns reais? Eu não vou aproveitar para fazer esse Kiddush Hashem, essa santificação do nome de Hashem. Por isso é muito importante, às vezes, R$2, alguém está te ajudando no supermercado, aquele rapaz que embala, ou aquele entregador que veio te entregar alguma coisa em casa, com R$2, R$3, a gente pode fazer muito Kiddush Hashem. Então, vale a pena a gente também, muitas vezes, ajudar também os outros povos. Por quê? Porque isso é um ato de Kiddush Hashem, de santificar o nome de Hashem. Também a gente deve ser generoso para gastar nosso dinheiro com mitzvot. A generosidade não é só com os pobres. Generosidade também para gastar com mitzvot. Que Gon Rabban Gamliel, ele comprou um etrog que custava 1000 zuzim. 1000 zuzim era muito dinheiro. Gasta o teu dinheiro também para fazer as mitzvot de maneira bonita. Eu já falei isso algumas vezes nas aulas. Quando a gente quer comprar o iPhone, aí não pode ser um iPhone velho, Deus me livre. Vou me olhar na rua com o iPhone velho. O iPhone tem que ser o melhor, o computador tem que ser o mais moderno. Quando a gente compra as coisas para o nosso uso, a gente quer gastar o melhor. Mas quando são os Arbat Aminim, qualquer um serve. Tem os Arbat Aminim de $150, de $100, de $50. Não, de $50 está bom. É kasher, está ótimo. Para comprar mezuzá, não, qualquer mezuzá está boa. Espera aí, a gente não faz isso quando a gente está falando do iPhone. Por que com as mitzvot a gente despreza? Então, Bezrat Hashem, a gente precisa, Bezrat Hashem, fazer da maneira mais bonita possível as mitzvot. Dani, não entendi a pergunta da Halá e do suco. Depois, por favor, me explica melhor. Não entendi exatamente o que você está perguntando. Então, ele fala... Também a gente não pode ser pão duro, a gente precisa gastar o nosso dinheiro para escrever livros de Torá, às vezes para doar para alguém que está escrevendo um livro de Torá, para comprar livros de Torá também, o leashilam lemishe enlo, emprestar livros de Torá para uma pessoa que não tem livros de Torá, shenemar hon veosher bebeito a fortuna e a riqueza estão na casa da pessoa, mas a tzedakah dele é o que vai durar para sempre. Quer dizer, a gente muitas vezes não economiza nos móveis da casa, a gente não economiza no que a gente tem, a gente quer do bom e do melhor. Será que a nossa tzedakah a gente dá também com tão bom grado quanto a gente gasta para a gente mesmo? Vayevatran bezé, a gente tem que ser compreensivo com as pessoas. Shelo yahush imitkalkelu asfarim avur shelom dibahem. Tem muita gente que ela é muito rigorosa, ela empresta o livro, mas se o livro vem com uma marquinha, a pessoa já fica brava e fala, não, passa por cima, empresta coisas de Torá. Se vai voltar um pouquinho amassado, um pouquinho estragado, não tem problema nenhum. A gente tem que ser vatran, passar por cima, ser mais compreensivo com as pessoas. Veal kli beito yenadiv, a gente tem que ser generoso, emprestando as coisas que a gente tem em casa. Leashil, leshreinav, o meadav, para emprestar para todo mundo que precisa, para os vizinhos, para os amigos. Então, a gente tem que trabalhar a generosidade. Não pode ser que nem aquela história famosa do pai que vira para o filho, fala assim, filho, por favor, vai lá no nosso vizinho e pede o martelo dele emprestado. Aí o filho vai e volta de mãos vazias. O pai falou, e aí? Ele falou, não, ele falou que não vai emprestar, que ele não quer gastar o martelo dele. Meu, que pão duro. Tá bom, filho, vai, vamos usar o nosso mesmo. Quer dizer, a gente tem que, ao contrário, querer emprestar, querer fazer bondade com o nosso dinheiro, com os nossos bens. Veyenadiv lealvot leani et kaspo. Seja generoso para emprestar para os pobres o teu dinheiro. E se ele tiver suficiente dinheiro com ele,
Yalve gam lashirim, empresta dinheiro também, quando os ricos precisam. Também é mitzvah da Torá emprestar dinheiro para um rico. Para que um rico ele precisa de dinheiro? Por exemplo, alguém que não falta nada para ele, mas ele quer abrir um negócio novo, ele precisa de dinheiro emprestado, empresta para ele. Se você tiver para ajudar os pobres e também os ricos, ajuda os ricos também. Vai nadiv be masao be matanó, seja também generoso nos negócios. Se você tem uma loja, não fica medindo, olha, não vou dar 1 milímetro a mais do que a pessoa comprou. Leolam loi dakdek al davar muat, não seja minucioso nas coisas pequenas, não vai ficar, né, por causa de pouquinha coisa pegando no pé. Ou se você emprestou dinheiro para alguém, R$5, e a pessoa não pagou, deixa passar, perdoa aquela dívida. Coisas pequenas, não seja rigoroso. Olha que incrível, eu escutei uma vez também de um Rav, que ele coloca, né, ele fazia todo mês, ele fazia uma planilha de gastos, né, entradas e gastos para ter o dinheiro dele familiar equilibrado. E aí uma pessoa uma vez viu essa planilha e lá tinha dinheiro de shalom. O que é dinheiro de shalom? Ele falou, olha, eu sempre deixo $100 de dinheiro de shalom. Aonde eu uso esse dinheiro de shalom? Por exemplo, você vai com um grupo de amigos num restaurante e você não quer pedir muita coisa, você não quer gastar muito, e teus amigos, eles pedem entrada e prato principal, e sobremesa, e cafezinho, e não sei o quê, e na hora da conta, olha, vamos dividir a conta. Eu uso esse dinheiro de shalom, são bons amigos, não vale a pena perder a amizade deles, deixa esse dinheiro de shalom, esses $100 são para não brigar, para não discutir, para não esquentar a cabeça. Não sejam rigorosos com coisa pequena, deixa passar. Veimu moded yain o shemen o eize davar sheye lo yetzamtzem. Se você vai medir para o comprador vinho, azeite, coisas a granel, não seja, dá um pouquinho a mais, seja vatran, seja generoso em todos os atos da vida. Como a gente falou, traços de caráter são construídos com a repetição dos nossos atos. Nadiv begufó, seja generoso não só com o teu dinheiro, também com o teu corpo, com as tuas energias. Litror avur koladam, para que você se esforce por outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Lisbol ulam umasaam, para carregar junto com eles o peso que eles estão carregando na vida. Leitstaer betzaratam, para sofrer junto com eles no sofrimento deles. O leitpalel badam, para rezar por eles. Olha que incrível, é considerado um hesed. A gente rezar pelas pessoas, a gente se importar pelos outros. A gente não é médico, mas se eu posso rezar por um doente, eu estou dando uma contribuição incrível. Tem uma história famosa que estava tendo uma vez a inauguração de um hospital que foi todo construído com doações, Baruch Hashem, pessoas que doaram. Construir um hospital é muito dinheiro, cada leito hospitalar é muito caro. E o Hafetz Haim, ele estava participando da inauguração, ele vai dando brachá para cada doador que deu alguma coisa, ele dá uma brachá para esse doador, olha, obrigado, que Hashem te dê brachá, que Hashem te mande muitas coisas boas. Cada um que doou, um doou 10 leitos hospitalares, outro doou 15, Baruch Hashem, grandes doadores. De repente, chegaram os alunos de Shivá do Hafetz Haim. O Hafetz Haim recebeu cada um deles com as mesmas brachot que ele deu para os doadores. Um dos doadores não gostou, ficou chateado, falou, desculpa, por que você está dando para esses meninos que não ajudaram nada a mesma brachá que você está dando para a gente que doou o hospital? Eu falei, como assim? Esses meninos doaram, esse aqui doou 15 leitos hospitalares, esse doou 20. E o doador falou, Rabino, desculpa, eu conheço esses meninos, eles não têm onde cair mortos. Como assim doaram 15, 20 leitos hospitalares? Olha o que o Hafetz Haim falou. Quando você doa um leito hospitalar, uma pessoa doente pode ser curada. Quando esse menino ele reza pelos doentes, alguém menos precisa de hospital. Ele também está doando um leito hospitalar, mas ele está doando mais que o senhor. Porque a pessoa que fica doente, ele sofre. Por causa da tefilá desse menino que rezou pela saúde dos outros, menos pessoas vão ficar doentes, ele está doando mais do que o senhor. Então, olha que incrível, que hesed, que bondade que eu posso fazer fazendo tefilá pelas pessoas.
escutei em Israel alguém que toda vez que escutava uma ambulância passando, ele parava e fazia um teilim pela pessoa que está doente. Velismoar besimchatam, também é um chesed, ficar alegre com as alegrias dos outros. É mais difícil, é mais fácil chorar com as tristezas da pessoa do que se alegrar com as alegrias dela. Levaker rolim, a gente visitar pessoas doentes. Velasod chesed mametim, fazer bondade com os mortos. A bondade com os mortos, participar de um enterro, participar de um minyan, isso é uma das maiores mitzvot, é chamado chesed shelemet, é uma bondade verdadeira que a gente está fazendo, é uma bondade sem esperar nada em troca do morto. O morto já morreu, a gente não tá fazendo para receber nada de volta. Então é um dos maiores atos de chesed, fazer chesed com os mortos, a gente participar de um enterro, fazer coisas em Leilu e Nishmat para a elevação da alma dos falecidos. O beyoter tzarich liot nadiv bechokhmat torato. A gente tem que ser generoso com a nossa sabedoria de Torá. Lelamed kol adam dat. Se a gente puder ensinar para as pessoas. Arav, mas eu não sou rabino. Como que eu vou ensinar a Torá para as pessoas? Você pode encaminhar um shiur, você pode encaminhar um pensamento de Torá, você pode ler alguma coisa para falar para alguém. Ninguém precisa ser rabino para dar aula de Torá. Não estamos falando de uma aula de 1 hora, mas de ajudar as pessoas, de trazer uma ideia bonita de Torá, ensinar as pessoas alguma coisa bonita que você escutou num shiur, passar isso para frente para pessoas que não escutaram. Leamshir et libam leshamayim, para encaminhar a pessoa que está afastada para os caminhos do Shamayim. Não tem mitzvah maior do que a mitzvah de Kiruv, de Lekarev, pessoas afastadas para os caminhos da Torá. Teve alguém, uma aluna aqui, não vou falar o nome, mas que teve um sonho incrível, que demonstra o quanto a gente pode trazer, tirar pessoas da escuridão e trazer para a luz, pessoas que não conheciam mitzvot, que não conheciam Torá, e a gente pode trazer essas pessoas para o caminho de luz, um caminho incrível que a gente pode, é a maior bondade que eu posso fazer, mais do que doar dinheiro, mais do que doar comida, eu posso doar o Olam Abá para a pessoa. Eu posso doar para a pessoa a vida eterna. Esse, com certeza, eu posso dar para a pessoa um propósito de vida, um objetivo para a vida dela. Não tem chesed maior do que trazer uma pessoa para os caminhos da Torá. E ninguém está isento disso. Não existe ninguém que está isento dessa mitzvah de aproximar pessoas da Torá. Essa bondade é a maior de todas as bondades. Leadam leavio lechaye olamabá, trazer uma outra pessoa para o olamabá, dar para a pessoa a vida eterna. Isso é incrível, isso ninguém está isento. E essa desculpa que, olha, eu não sei dar aula, não importa. A gente pode compartilhar. Teve uma vez uma menina, olha que incrível, uma menina lá em Eretz Israel, uma menina americana, ela estava lá em Eretz Israel de férias, e ela estava no ônibus passeando lá em Jerusalém, e 2 senhoras no banco de trás estavam conversando em voz tão alta que não deu para ela evitar de escutar essa conversa. Então, ela escuta uma mulher virando para outra, 2 mulheres religiosas, falando: ai meu Deus, mudou para o meu prédio agora uma família não religiosa, o que vai ser? Eles vão influenciar mal minha família e eles vão desrespeitar o Shabat, não sei o que eu faço, desesperada. E aí, olha que incrível, essa menina não aguentou, ela virou para trás e falou: olha, desculpa me intrometer, eu não consegui evitar de escutar o que vocês estão falando, mas por que a senhora não convida eles para um Shabat? Aí essa mulher ficou brava, falou: você não conhece da vida, você é uma ingênua, você não sabe, tem uma guerra entre os religiosos e não religiosos, essa família vai odiar a gente. E a menina falou: olha, eu trabalho com Kiruv, ela trabalhava numa instituição de aproximar pessoas do judaísmo. Muitas pessoas não gostam de Torá e Mitzvot porque não conhecem, nunca tiveram essa oportunidade de conhecer a beleza, a doçura da Torá, o que é um Shabat, o que é estar em família, sentar na mesa, fazer um kiddush, cantar na mesa, falar a palavra de Torá. Talvez eles nunca tiveram essa oportunidade. Você pode fazer isso por eles, convida eles um Shabat na tua casa. E aquela mulher meio que mudou de assunto, passou 2 pontos, as 2 senhoras desceram,
E essa menina ficou meio mal, falou, eu acho que eu fui intrometida, não devia ter me metido, não era assunto meu. E ela ficou com aquela história na cabeça, né? Ficou um pouco chateada de talvez ter invadido a privacidade daquela senhora, mas depois de alguns meses ela tinha esquecido, até que um dia ela recebe um telefonema de uma mulher falando em hebraico. E essa mulher estava procurando ela e ela atendeu o telefone e essa mulher falou, que bom que eu te encontrei. Você lembra lá em Israel, faz muitos meses, dentro de um ônibus, você veio falar comigo? A menina falou, uau, eu lembro, mas como a senhora me achou? Falou, não, você se apresentou, você falou o teu nome e você falou de onde você era. Eu peguei a lista telefônica dos Estados Unidos, eu liguei para todo mundo que tinha o teu sobrenome até te encontrar. A menina falou, uau, mas por que tudo isso? Eu falei, eu preciso te agradecer. Você não sabe que incrível. Eu saí do ônibus aquele dia louca da vida que você veio falar comigo, que você veio se meter na minha vida, uma menina que não sabia nada, que não tinha experiência de vida. Mas, quando eu cheguei em casa, eu conversei com meu marido, a gente refletiu bastante e a gente decidiu convidar aquela família não religiosa para passar um Shabat na nossa casa. Eles vieram, no primeiro momento eles não queriam aceitar, depois eles acabaram aceitando e foi maravilhoso, tanto para a gente quanto para eles. Foi muito agradável. Eles já vieram vários Shabatot na nossa casa, eles estão cacherizando a cozinha deles e a mãe já tirou os filhos da escola não religiosa e acabou de matricular na escola religiosa. E tudo é mérito seu. Olha que incrível, um Shabat mudou a vida de uma família. Então, olha que incrível, ninguém precisa ser professor de Torá, ninguém precisa saber, estudar muitos livros. Coração, se a gente doar o nosso coração, se a gente se importar de verdade com os outros, a maior doação é trazer alguém para o Olam Abá, dar para a pessoa a oportunidade de saber o que é um Shabat, o quanto é gostoso cumprir Torá e Mitzvot, estar com uma vida de harmonia. Pessoas estão afastadas porque não conhecem, não é porque são contra e não gostam. Não gostam porque não conhecem. É nossa mitzvah a gente trazer essas pessoas de volta. Só para a gente terminar, como a gente falou, todos os traços de caráter têm um lado positivo, tem um lado negativo. Até generosidade também tem um lado negativo. Qual o lado negativo da generosidade? Apesar da generosidade ser um traço de caráter incrível, Lisbol, Ulo, Sarir Lizaer, Sheloye, Pazran, Leasig Tavat Libo, Beminei Mahal Umishte. Tem que ser generoso, mas a gente não pode se transformar em pessoas que saem gastando dinheiro em tudo que você tem vontade, em comidas, em bebidas, velatet on lesonot, e ficar gastando com prazeres do mundo material, até Deus nos livre, com prazeres proibidos, velassod bgadim ekarim, ficar gastando nosso dinheiro com roupas caras, o lefazer mamonô beminei tarbulot, sheinam eviot leirat shamayim, e ficar torrando nosso dinheiro em coisas que não levam a gente ao temor a Deus. Então, olha que incrível, a pessoa tem que tomar cuidado de não ser mão aberta demais, quer dizer, tem que ser generoso nas áreas que tem que ser generoso, e a gente vai ver, a próxima midá é a midá de mesquinhez, de avareza, também tem um lado positivo, tem que saber, tem coisas da vida que a gente tem que ser mesquinho. O lefazer mamonô beminei tarbulot, né, gastar coisas que não levam a gente ao temor de Hashem, vetzarir nedivalev, shelo lefazer larik, a pessoa que é generosa tem que saber os limites da coisa, mesmo generosidade tem que ser dentro dos limites, não gastar o dinheiro em vão, e não ficar perseguindo desejos que levam a gente para o lado ruim. A gente tem que ser pessoas generosas, pessoas que não têm limites, quando é para pobres que merecem isso, para ajudar as pessoas, leal bisham, o leachilam, para dar de comer, para dar de vestir para as pessoas que precisam. Minameita, do melhor. Avraham Avinu, quando ele encontrou os beduínos, são beduínos, ele não sabe que são anjos. Ele dá língua de boi com mostarda, comida de reis. Ele gastava, ele torrava o dinheiro dele para fazer bondade, não para luxos. Não está escrito que a casa de Avraham Avinu era um triplex com vista para o mar,
com piscina na cobertura, nada disso. É uma tenda simples. Para a vida dele, é uma tenda simples, uma vida simples, mas para os outros, comida de reis. É isso que a Torá ela espera da gente. Seja generoso nas bondades, em ajudar os outros. Veyes haro tov atzafun, asher ain lo ra'ata elokim, zulatra yaseh lemechakelo. E a recompensa guardada para aqueles que são generosos, o profeta Yeshayahu falou, não tem nenhum olho que viu, a recompensa é incrível, só você, Deus, sabe o que está guardado para todos aqueles que, Baruch Hashem, eles fazem bondade, eles são pessoas generosas, o tempo inteiro eles estão quebrando a cabeça, quem eu posso ajudar, como eu posso ajudar, com o meu dinheiro, se eu tiver dinheiro, com as minhas forças, com a minha sabedoria, trazer pessoas para a vida eterna, para o Lamabá, ensinar a Torá, ensinar a pessoa a se comportar de uma maneira adequada e, o principal, a melhor maneira de ensinar é através do exemplo. Quando nós nos tornamos exemplos de bondade, as pessoas em volta, elas querem copiar, elas querem viver como a gente. Então, a melhor maneira de ensinar ao mundo generosidade é nós nos transformarmos, Bezrat Hashem, em pessoas bondosas e generosas. Shavuot Tov.